Hashtag eu embarquei nessa viagem com você. Música, esporte, informação, viajaremos juntos. Embarque nessa e vem fazer o hashtag acontecer. Hashtag eu embarquei nessa viagem. Hashtag eu embarquei nessa viagem. Hashtag eu embarquei nessa viagem com você. E aí pessoal, tudo bem? Mais um hashtag entrando no ar e hoje eu estou aqui com você, a Paula está de folga, mas eu estou aqui e vou tocar esse programa aí com muita classe, muito estilo, porque a gente sabe fazer só desse jeito. Tô brincando. É com muita humildade que eu estou aqui. E é claro, né, com muito prazer, a Paula está de folga do estúdio, mas ela está trabalhando, essa menina trabalha muito. Está fazendo aí, está trazendo pra gente, né, uma matéria, uma externa, num ambiente, num local muito maneiro, uma paisagem assim paradisíaca, que é a Praia do Forte, no Forte São Mateus, inclusive, né, um dos patrimônios históricos aí de Cabo Frio. A Paula está lá com o Moreno. Você lembra do Moreno? Não? O Moreno já esteve com a gente aqui no programa fazendo o quadro Papo Cabeça, muito bacana. Ele falou de superação, de fé, né, força de vontade, enfim. Mas para você recordar aí, o Moreno ele sofreu há 2 anos atrás, esse ano está fazendo 2 anos, um acidente gravíssimo, né, onde ele estava aí correndo o risco de perder o braço, de ser amputado. E esse acidente ele foi noticiado nas principais mídias televisivas do nosso país, né, os principais telejornais aí noticiaram esse acidente do Moreno. Para você recordar, o nosso diretor tem um VTI bacana, onde mostra aí as principais mídias dando nota desse acidente. Vai lá, solta aí, diretor. No dia 18 de novembro de 2012, momentos de tensão. Preocupação. Os jornais informavam. Susto ontem em Cabo Frio, um guarda-vidas foi atingido por uma lancha enquanto trabalhava na Praia do Forte. Uma parte do braço da vítima foi cortada pela hélice da embarcação. Eduardo Moreno Macedo Guimarães, de 32 anos, é bombeiro guarda-vida. Estava a trabalho quando o acidente aconteceu. Ele foi levado para o hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, e passou por uma cirurgia para reconstituir o braço atingido pela hélice da lancha. O hospital não informou se a cirurgia correu bem. A internet divulgou. Em rede nacional, chegavam as notícias. Um salva-vidas foi atropelado por uma lancha na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio. Ele retirava uma boia do mar quando foi atingido pela hélice. O salva-vidas perdeu o braço. E aí, deu para lembrar? Então, ninguém melhor que o próprio Moreno para falar com a gente desse momento aí, né, de tristeza, de sofrimento, de dor, mas acima de tudo de muita fé e superação. Então, Paula, é contigo, Moreno, vamos lá, solta aí essa matéria pra gente. Vai! Para você que está nos assistindo, porque o dia de fato está lindo e quem está aqui do meu lado é um grande amigo, é um Moreno e assim, eu estou muito feliz de estar aqui iniciando essa entrevista, né, essa matéria contigo. Queria te deixar à vontade, obrigada por ter aceitado o convite, tenho certeza que vai ser muito bom para quem está nos assistindo, os internautas, os telespectadores, e queria te deixar à vontade para se apresentar, para falar sobre a sua profissão, um pouco da sua vida. Queria te deixar à vontade, Moreno. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Como a Paula falou, né, uma amiga, um amigo, Clebinho. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou morador de Cabo Frio, cresci aqui, né, acostumado nessa praia, ao surf, a
trabalhar aqui na praia, né? E tenho 34 anos, sou casado, isso aí. Só isso? Só isso, por hora é só isso. Então tá bom. Queria conversar um pouquinho com você sobre o que aconteceu contigo e como está sendo voltar ao local do acidente, né? Vocês já ouviram o Clebinho aí no estúdio falando um pouco, mostrando algumas coisas. Que o Moreno, há 2 anos atrás, ele sofreu um acidente aqui na praia. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Como está sendo para você, Moreno, agora, nesse exato momento, falar sobre isso, né? Nessa praia maravilhosa, mas foi onde que aconteceu o seu acidente. Como está sendo para você agora pensar sobre isso? Na verdade, Paula, para mim é assim, sobrenatural, né? Toda a minha história que envolve a questão do acidente. Porque, assim, de uma forma generosa, assim, Deus cuidou de mim. Onde todos os prognósticos eram os piores possíveis. E hoje eu estar aqui, assim, é um motivo de muita alegria. Muita alegria porque é uma história de superação, uma história de fé. Inclusive, eu voltei a trabalhar ontem, né? E assim, vesti a minha farda pela primeira vez depois desses 2 anos. Pisei na areia, né, na praia, né, como guarda-vidas, como bombeiro. E embora eu sabendo que eu estava capaz e tal, porque eu fiz uma preparação muito forte antes, né? Fisioterapia, esporte, a reabilitação. Mas assim, na hora ali de você trabalhar, que você realmente vai ver, né? Verdade. E eu tive assim, essa sensação assim, muito boa. Até eu estava falando com a minha esposa em casa, com minha mãe, que eu me senti muito bem na praia, né, sabe? Eu não fiquei com aquele, sei receio, lá, medo. aquele receio, né? Aquela questão. Passei lá pelo local que a lancha me atropelou e fiquei bem, fiquei tranquilo, fiquei seguro de poder atuar salvando, né? Então isso para mim é muito bom. Eu me lembro até na hora que eu estava subindo no posto ali do Malibu e passou um filme assim na minha cabeça. Eu falei assim, cara, como que Deus foi generoso comigo, né? Como que Deus foi bom, até nos mínimos detalhes, né? Nas pequenas coisas, a profissão que eu amo, que eu gosto, né? Que é a função de guarda-vidas. E até nisso, eu estar podendo subir o posto ali, eu fiquei assim muito grato, sabe? E são marcos que me remetem para Deus, né? Me remetem o meu louvor para Deus, a minha gratidão a Deus, porque eu poderia, eu me vi em 2 opções. Ou eu me prostrava e falava, pô, agora eu sou um inválido, eu sou um encostado da sociedade, né? Um pobre coitado. Ou eu luto. E a Bíblia, ela é repleta de exemplos, né? De luta, de fé, né? De superação, esses valores, né? É muito vivo você tendo contato com a palavra de Deus. E eu me agarrei nessa, né? Como diz Clebinho, né? Eu embarquei nessa viagem, né? Eu embarquei nessa viagem. Verdade. E assim, foi nítido, eu acompanhei, né? A história com as notícias. Como você perseverou, você não desistiu, apesar, né, das notícias muito ruins. Como que foi isso? As notícias que chegavam até você, né? Eu fiquei assim, eu confesso que eu fiquei muito assustada, né? A gente se assusta quando a gente viu no noticiário, né, no jornal, internet, sobre a possibilidade de amputar o braço. O que passou pela sua cabeça? Porque eu sei que você lutou lá, eu sei das histórias, você teve que se esforçar para levantar o braço, é agora ou nunca, né? O que passou na sua cabeça? Na verdade, assim, é um negócio muito louco, né? Ninguém imagina, né, uma situação daquela que eu vi, né? Onde a água toda ficou ali vermelha, né, de sangue. Eu olhei meu braço, né? Igual pano, assim, pedaço de pano rasgado, né? As peles penduradas, né? E eu, assim, fiquei muito assustado, né, Paula, na hora. E, assim, eu me lembro que quando a lancha, ela me atingiu, ela me atropelou, e eu vi o meu braço,
Na hora assim eu dei um grito, assim, foi uma descarga emocional. Dor, eu não estava sentindo dor, por causa da adrenalina você não sente. E eu ali dei um grito assim. Você não acreditou, a verdade foi essa. Você, não, isso não está acontecendo, isso é um pesadelo, vou acordar. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Na hora, minha mente, ela falou assim, pô, isso é uma pegadinha de televisão. Cara, coisa de louco, assim, entendeu? Acho que deu um choque, assim. Viajou assim rápido, não é isso. Não na hora eu falei assim, caraca, isso é uma pegadinha. Isso não tá acreditando. Foi assim, milésimo de segundo, pá. Mas eu vi que era realidade, falei, caramba, eu gritei, comecei a gritar, dei um berro assim pra descarregar. Mas não tinha ninguém assim dos seus colegas de trabalho perto, não, né? Não tinha. Não, tinha um amigo, o Leandro e o Lígido, né? Que estavam comigo ali na hora. Mas assim, depois, logo em seguida, assim, desse que eu gritei, assim, eu já orei a Deus. Eu me lembro que eu falei assim, Espírito Santo, fica comigo nessa hora, Espírito Santo, não me abandona. Aí eu peguei o meu braço, que estava pendurado, e falei, vamos sair da água, vamos embora. E era muito fundo, Moreno, onde você estava? Não. Eu creio assim que não foi pior por isso, porque eu estava com a água no peito, assim, né, um pouco acima do umbigo. E aí eu comecei a caminhar, aí o Leandro veio para me ajudar. Aí eu falei, ei, Leandro, vamos lá, cara. Aí Leandro, pô, cara, que doideira, que situação. Eu falei, cara, vambora. E na hora eu falei com o Lígido é guarda-vidas também, bombeiro, sargento. Eu falei assim, Lígido, brada o Águia é o helicóptero, né, da corporação, que fica baseado lá na Lagoa, no Rio. Eu falei assim, ó, brada o Águia, porque aqui eu conheço a rede de saúde aqui da nossa região, eu sei que não ia dispor de estrutura, né? E aí eu comecei a sair, aí fui saindo, aí quando eu chegando perto assim da areia, já alguns metros, começou a escurecer tudo, eu falei, poxa, eu vou desmaiar. Eu falei, Leandro, fica ligado que eu acho que eu vou desmaiar. Só que aí eu consegui chegar na areia, sentei, quando eu sentei eu deitei. Aí a minha força voltou, acho que, sei lá, equilibrou assim a pressão, não sei. Aí foi aquela loucura, né? Muita gente em volta, né? Foi feriado, né? Foi Cabo Frio lotado. 18 de novembro, era um feriado, né? E muita gente gritando, foi tubarão, os turistas falando tubarão. E uma loucura. E ali já começou uma guerra espiritual. Eu me lembro de uma pessoa chegando, falando assim, eu sou enfermeira. Aí quando falou sou enfermeira, que bom, né? Uma pessoa, que bom. Aí ela falou assim, eu sou enfermeira. Aí ela completou, esse daí já era, o braço dele já era. Você chegou a ouvir isso? Eu vi, eu olhei pra ela. Pessimistas. Ela falou, esse daí já era, ele já perdeu o braço dele. E eu me lembro que tinha alguns irmãos, né, lá comigo. E eu falei com a Vanessa, falei assim, Vanessa, ela ficou próxima de mim, eu falei, Vanessa, pede aos irmãos que estejam orando, vamos mobilizar a oração. Né? Em nenhum momento, assim, é lógico que a gente precisa do cuidado, né, humano. Lógico. Deus usa isso, né? Sim. Mas eu me lembro que eu falei assim, Deus que vai cuidar de mim. Eu falei assim, vamos orar. Interessante, Moreno, ouvindo isso, né? Você ouve, às vezes, a maioria dos relatos, pessoas que se desesperam totalmente e se esquecem de Deus. É assim que geralmente funciona. Na hora do desespero mesmo, você pensa em tudo e, de fato, recorre logo à saúde, à pessoa que vai poder te ajudar. E interessante que você recorreu a Deus. Você entendeu que sem Deus você poderia ter acontecido algo pior, poderia ter morrido até, né? Isso. E você entendeu a importância da oração. Você lembrou disso, você poderia estar, sei lá, o que poderia ter acontecido. Muito admirável a sua atitude. E eu quero falar até sobre isso. O que foi mais importante para determinar essa atitude sua? Foi a fé? A fé foi algo mais importante para você permanecer nessa perseverança, nessa esperança? Na verdade, assim, com certeza a fé. Mas é uma fé, assim, Paula, sobrenatural. Nem eu imaginava, entendeu? Ninguém imaginava que você vai passar por uma situação dessa. Não, e como você vai se portar diante disso.
a Bíblia fala do dom de fé, né? Aí assim, sei, sabe, se Deus me deu um dom ali, porque eu não sabia que eu tinha tamanha fé. Eu sei assim que pela minha função, né, de ser bombeiro, eu já fiz muitos salvamentos, né? Já salvei muitas vidas, já perdi algumas vidas, né, trabalhando. E eu me lembro que eu pensei assim, eu tenho que ser profissional, né? Porque faço salvamento de outras pessoas, eu sou profissional, no meu eu tenho que ser profissional também, tenho que manter a calma, né? Agora o socorrido sou eu. Mas eu sei que eu apoiei toda a minha expectativa em Deus. Eu falei assim, poxa, eu preciso, né, dos irmãos, eu preciso da mão de Deus. E assim, foi algo determinante. E nessa questão toda de fé, de Deus, eu me lembro que após essa questão que chegou essa enfermeira, ele falou, infelizmente teve essa fala, chegou um médico também. E o médico, eu acho que ele era... A especialidade dele era essa questão sei lá, de vasos, da parte, né? Uma coisa nesse sentido. Ele começou a fazer alguns procedimentos ali. Chegaram os colegas, os bombeiros, começaram a chegar os colegas. E os colegas começaram a se desesperar, né? Muitos chegaram a chorar na hora. Você vendo aquilo tudo? Eu vendo aquilo tudo. E na verdade, assim, eu estava conversando com todo mundo. Estava falando com todo mundo. Eu me lembro que chegou um bombeiro lá, né, o Jean, um amigo meu, e eles, na hora assim, ficou desesperado, na hora que ele me viu, e ele começou a chorar. Eu falei com ele assim, brother, deixa para chorar depois. Vamos otimizar o serviço. O que você menos precisava era ver isso, né? Mas na verdade, Paulo, eu entendo. Olha só, infelizmente a gente vê notícias de bombeiros morrendo, bombeiros de fogo morrendo em serviço. Sim, muito né? triste. Como aconteceu na Serra, né? Lá na Serra que teve as chuvas lá, aqueles desabamentos, a gente vê prédios caindo, mas você não vê notícias de um guarda-vida morrendo, né? Então assim, a tropa do GEMAR, de guarda-vida, não está acostumado com isso, de ver um colega naquela situação. Então é algo novo, entendeu? É novo para qualquer um. Então, na verdade, ali, se fosse eu também visse um colega ali, eu estava fardado, estava trabalhando na hora. Certo. Então você vê um colega. Então, assim, eu me lembro que a gente começou a otimizar essa questão. E quando eu fui para o hospital, aqui em Cabo Frio, já veio o primeiro parecer de amputação. Falaram, ó, o braço dele a gente não vai ter como salvar, a gente vai ter que amputar. Eu falei, não vai amputar o meu braço. E falaram, não, mas você precisa de cuidado. Você precisa a gente precisa, se a gente deixar assim, seu braço lacerado assim, você vai entrar em choque, daqui a pouco coma, você vai morrer. E eu ali, sabe, na mente, orando, e eu me lembro que ali, num determinado momento, que estava um momento crítico ali, de amputa ou não amputa, um médico chegou para mim e falou assim, ó, você consegue fazer esse movimento aqui, né, de levantar o braço, fazer isso aqui? Eu falei assim, caramba, se eu não fizer, aí que eu vou estar atestando que o meu braço não está bom. Entendi. Mas como fazer se o meu braço estava todo exposto, o osso estava exposto? Estava sentindo muita dor? Você estava medicado, não estava sentindo? Não estava sentindo dor não, estava muita adrenalina, né? Recebi na ambulância também alguma medicação para dor, eu creio. E na hora eu comecei a mexer o braço, comecei a fazer uma força e sobrenaturalmente ali eu consegui dobrar o braço. Eu me lembro que eu estava deitado, quando eu olhei para o meu braço, tinha assim peles do meu braço pendurada na maca, assim. Eu falei, cara, como é que eu vou dobrar esse braço? Eu fiz uma força e eu dobrei. Então ali, aquilo para mim também foi muito forte, aquilo avivou a minha fé. Que eu falei, cara, meu braço tá bom. Meu braço não é... E o médico ficou sem ação. E com parecer, eu me lembro que eles chegaram a falar pela extensão, era acho que, sei lá, 90%, 90 e pouco por cento de amputação pelo tamanho da ferida. E nesse momento, um médico bombeiro que estava lá da ambulância, ele falou assim, ó, para tudo, que o Águia entrou em contato, vai chegar daqui a 4 minutos. Vamos levar ele para o campo. Me levaram para o campo lá de futebol, o Águia desceu, me levou. E eu me lembro que quando eu saí do hospital, aqui de Cabo Frio,
já estavam os irmãos todos lá na porta, né? A igreja toda estava lá. E eu me lembro que eu pensei em tranquilizar os irmãos, que eu sabia da preocupação de todos. Eu me lembro que eu olhei para o Tiago, né, um parceiro meu de fé, e eu falei assim para o Tiago, Tiago, eu estou em Deus. Eu me lembro que eu só falei isso. Falei assim, Tiago, eu estou em Deus. E ele entendeu que eu estava bem, que eu estava no Senhor. Aí eu já entrei na ambulância e fui. E o médico ficou ali, olhando e falando alguns termos técnicos, né, algumas questões que eles iriam fazer, queria salvar. E esse médico lá, ele foi e falou assim, é o seguinte, interna o menino aí, interna esse garoto aí, dá para salvar o braço dele aqui, vamos botar ele aqui. Quando ele começou a falar isso, Paulo, eu comecei a chorar. Imagina! Comecei a chorar, à vontade assim, sabe? Eu fui no céu. E na hora que ele falou isso, interna ele aí, abre aí o prontuário, sei lá, bota ele no sistema, alguma coisa assim. Eu fui e falei assim, eu lembrei de uma oração que eu fiz lá na areia. Eu fiz aquela oração, pedi ao Espírito Santo para que não me abandonasse na água. E quando eu cheguei na areia e começou aquela enfermeira falando que eu ia perder o braço, aquela coisa toda, eu me lembro que eu orei assim, eu falei, Senhor, eu não sou filho de poderosos, da sociedade, de empresários, não tenho recursos financeiros, mas eu sou teu filho, usa do teu melhor para cuidar de mim. Me lembro que eu fiz essa oração. E quando o médico falou, vamos botar ele aqui, eu lembrou essa oração que eu fiz. Que eu falei assim, Pai, usa do teu melhor para cuidar de mim. Deus usou o melhor dele no meu coração, na minha fé, na minha alma e na parte física também. Eu passei assim, um processo espiritual, sim. Mas eu também, eu corri atrás de especialistas. Claro, você fez a sua parte, né? Não é que eu fiquei em casa também, né? Apenas caiu do céu. Apoiei minha fé em Deus. Fisioterapia. Eu fiz fisioterapia. Fisioterapia eu fiz com uma especialista lá na Barra da Tijuca. Fiquei morando, né, de favor na casa de um amigo, um tempo lá no Rio. Trabalhei muito, né, a questão da minha reabilitação. E eu fui avaliado esse mês agora, lá na junta do bombeiro. Estive lá e falei, olha, eu tive um acidente. Eu estava me tratando lá fora, eu estou com um laudo médico aqui, quero retornar ao trabalho. Mas eu fui e eu tinha 3 opções. Ou ali era o dia D. Ou ali eles me reformavam, ou seja, eu ia ficar aposentado, reformado por invalidez. Ou eu ganhava um apto com restrição. Esse apto com restrição é ruim na carreira militar porque te restringe algumas questões administrativas, te restringe algumas coisas também. Eu teria um apto irrestrito. Um apto irrestrito era só um milagre de Deus, era uma coisa sobrenatural, porque eu não tenho, entendeu? Eu perdi muita massa muscular, eu tenho partes do meu braço que, né, foram afetadas. Mas assim, milagrosamente eu tô bem, eu nado, eu voltei a surfar, tô nadando, tô dando aula de capoeira, minha vida tá normal, ando de moto. Eu fui avaliado por essa junta lá e... Aí a doutora falou, deixa eu ver o laudo. Leu, falou, você precisou fazer cirurgia? Eu falei, precisei. Ela, deixa eu ver a cicatriz. Aí quando eu mostrei o braço, ela, é sério, hein? Falei, eu não posso te avaliar sozinha. Aí chamou outros médicos, vieram mais médicos. E os médicos me avaliaram e falaram assim, não, ele está apto. Vamos dar o apto para ele irrestrito. Um apto... Nossa, você não acreditou, Na hora eu já me deu vontade de chorar de novo. Falei, não acredito, que isso. Quando ela carimbou, Paula, assim, bateu aquele carimbo ali em cima ali, eu me lembrei da oração da igreja. Né, nas consagrações, no monte, no período que eu fiquei, eu me lembro de um alvo que a igreja orava constantemente, era que o milagre de Deus fosse pleno e total, no sentido de que eu voltasse às minhas atividades. Eu me lembro quando eu vi os irmãos orando isso, eu falava, caramba, esses irmãos têm fé mesmo, eu achava que eu tinha fé. Aí, eu com o braço desse jeito, eu vou voltar a trabalhar totalmente na praia, guarda-vida e tal. Mas eu dava amém, eu orava junto. Claro. E quando ela bateu aquele carimbo ali e me deu o documento, eu vi que se cumpriu, 2 anos depois, tem 2 anos do acidente, a oração dos irmãos, a oração da igreja. E eu falei assim, poxa, glória a Deus. Me lembro que eu fui pro banheiro, saí lá do hospital, lá do bombeiro, fui no banheiro, comecei a orar, comecei a dar glória a Deus, vindo no ônibus, agradecendo. Me apresentei no quartel. Voltei a trabalhar ontem, foi meu primeiro dia, né, como eu já falei aqui. E assim, eu estou muito feliz, muito feliz. Para fechar, vida. Jesus.
Muito bom. A gente termina essa entrevista. Posso fazer umazinha com você? Pode. Posso? Posso, Clebinho? Me desafiou, hein? Eu embarquei nessa viagem. Sonho. Legal, legal. Só isso? Que bom, Então tá bom. Então, gente, eu termino essa entrevista agora com meu amigo Moreno, um grande irmão, um grande amigo. Espero realmente que você tenha sido edificado, que você tenha gostado. Grande beijo, fui. #. Valeu, galera. E aí, gente, curtiu? Curtiu essa matéria? Espero que você extraia, né, conteúdos e atributos dessa matéria que fala de fé, de superação, de amizade, companheirismo, enfim, fala de Jesus, que é o mais importante. Espero que você extraia esses conteúdos e leve aí, né, para a sua vida e que você siga realmente pondo em prática tudo isso aí que o Moreno falou acerca da fé, acerca da superação, enfim. Eu quero desde já agradecer a você que nos acompanha, que ficou com a gente nesse programa, e quero também fazer um pedido. Curta a nossa página lá no Facebook, siga-nos no Instagram, no Twitter também, e no nosso canal no YouTube você vai se inscrever, tá bom? Se inscreva em nosso canal, isso tem muita relevância pra gente, e dê um joinha, né, e compartilhe aí as nossas ideias com seus amigos. Valeu? No mais, até a próxima e fique com Deus.